Tema tão importante, um tema crucial, um tema que a doutrina espírita coloca como basal, né? E fora da caridade não há salvação. Eu vou começar com vocês lendo alguns trechos da belíssima carta que Paulo endereçou aos Coríntios, no seu capítulo 13, que fala sobre a caridade em si. E aqui eu vou fazendo alguns apontamentos com relação a traduções, que é algo que vai facilitar o nosso entendimento. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa e não ostenta, não se incha de orgulho. A caridade tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, por que ela nos fala, né? Que a caridade é mais importante até que a fé e a esperança. Ela entende que a fé e a esperança são desdobramentos, são filhas da caridade. E que um homem sábio, ou um homem sem nenhuma instrução, ele tem a capacidade de ser caridoso, de ajudar ao próximo. Então isso independe, né, da gente ter uma fé construída. Mas até mesmo aquele de que dispõe de poucos recursos, ele é capaz de ajudar. Portanto, ela se sobressai a caridade, a fé e a esperança. E por que nós escolhemos a palavra caridade, né, e não a palavra amor? Considerando que muitos textos bíblicos, né, nós já vimos em cerimônias, em casamentos, é o texto evangélico escolhido por muitos, que a caridade, né, na minha modesta opinião, é o amor expresso. Então fica um conceito ainda mais abrangente, porque sendo caridosos, nós estamos refletindo com as nossas atitudes a mensagem que Jesus nos endereçou. E no Livro dos Espíritos, ele destina, né, as questões 886 a 888 como um conhecimento mais aprofundado das questões da caridade. Então Kardec pergunta aos Espíritos da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então pensem na figura de Jesus falando isso e sendo o nosso maior modelo, o nosso mestre. Qual de nós tem alguma visão do Cristo em que ele não tenha sido benevolente com quem quer que fosse? Qual pessoa que se aproximasse do Cristo e só de tocar suas vestes lhe tirava a virtude? Quando foi que nós vimos, né? E aí entendam a diferença. Cristo tinha mansuetude, mas ele era firme, porque assim precisava. Mesmo com a firmeza, nunca lhe faltou amor. Mesmo com a firmeza, ele sempre foi benevolente. Ele discutia, ele defendia sua ideia, mas ele expressava respeito por aqueles que eram, senão seus irmãos de caminhada. Benevolente para os ladrões, né? Na própria crucificação foi ali mesmo que ele perdoou,
do ladrão. Já disse aqui numa outra palestra. Assim que Jesus cerrou seus olhos para esse mundo na cruz, ele foi direto ao encontro de Judas Iscariotes, porque ele estava atormentado, ele havia suicidado, e Jesus foi lá com todo o amor do mundo acalentá-lo. Então, benevolência seria expressa dessa forma: indulgência para com as imperfeições alheias. Se há um reflexo de tudo que nós fazemos e pensamos nossa em relação ao próximo, por que nós, ainda imperfeitos, vamos ficar cutucando as imperfeições do próximo? Por que tantas vezes a gente é tão rude com as pessoas? E o próprio Cristo nunca julgou. Numa certa passagem, que eu não vou identificar exatamente o contexto bíblico, mas você se recorda. Se Jesus, era chamado a perdoar, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Ele não dava sermão, ele não ficava colocando a pessoa ainda mais para baixo. A indulgência de Jesus era, acima de tudo, uma de suas grandes virtudes. Então, nesse sentido, a indulgência nossa para com os nossos semelhantes deve ser exercitada na exaustão das nossas forças. Que a modificação íntima é assim, algo que nós devemos perseguir na exaustão das nossas forças. Perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, tem um capítulo inteiro em que Jesus vai nos exortar a amar os nossos inimigos. Então ele diz aqui: amai vossos inimigos, pagar o mal com o bem. No terceiro tópico desse capítulo, Jesus vai nos dizer assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Na verdade, eu falei Jesus, mas é Kardec, né? O que Kardec está nos mostrando aqui? Que o perdão vai ser, muitos de nós sabem disso na pele, a grande dificuldade que nós enfrentamos enquanto seres caridosos. Se é difícil o perdão a quem amamos, imagine o perdão àqueles a quem consideramos nossos inimigos. E isso é uma exortação, sim, do Cristo. Amai os vossos inimigos, tende para com eles compaixão. E vale aqui para cada um de nós lembrar: essas inimizades não são em vão. Nós temos uma história de inúmeras reencarnações. E essas histórias nos mostram que a história em si, ela tem mais de uma forma de ser vista. Então essa é mais uma razão para a gente pensar. Ser indulgente e exercitar o perdão. Como o próprio Cristo disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes nós precisarmos perdoar aqueles a quem nos ofendeu. Mesmo que, na continuação desse texto, do capítulo 12, o próprio Kardec nos diz que não será com a mesma ternura que nós vamos nos dirigir aos nossos inimigos, mas para que a gente comece a praticar uma outra forma de caridade muito importante. Se você já consegue orar pelos seus inimigos, não lhe desejar mal, você já está num excelente caminho de modificação íntima. No texto de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, tem um trecho em que Jesus vai nos esclarecer sobre a questão, do nosso, como que nós devemos agir em relação à caridade.
E para isso, eu estou utilizando, né, Marcelo? Marcelo que gosta dele, Severino Celestino, que é um importante expositor espírita. Ele tem muitas obras escritas e uma grande particularidade, ao meu ver, né? Por ele conhecer demasiadamente a língua grega, a língua hebraica, ele pega ipse literis, né? Exatamente no texto, a tradução adequada ao nosso entendimento. Então aqui, eu vou só analisar os 4 primeiros capítulos do 6º, os primeiros 4 versículos do capítulo 6º, que está, né, a exortação do Cristo, como nós devemos praticar a caridade. Então, eu vou fazer a leitura no texto grego, porque existem muitas passagens gregas, mas nós vamos entender aqui que a preferência é pelo hebraico. Nós vamos nos ater ao escutar as duas, né, traduções, ao texto hebraico, porque Jesus era judeu, né? No início da sua vida ele era judeu, e ele não residia numa região grega. Então, como ele já estava numa região em que o hebraico era dito, é nessa forma que o Celestino nos conduz a pensarmos como certas as traduções que advêm do hebraico. Então vejam o primeiro capítulo em grego. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. A tradução em hebraico, né, na língua de Jesus, o que provavelmente ele disse: guardai-vos de exercer a vossa caridade, para serem vistos pelos homens. Senão, vós não tereis recompensa do Pai dos céus. A palavra aqui, né, ele até explica, é tzedaká. Tzedaká significa justiça, caridade, misericórdia. E que no judaísmo, o homem considerado justo, ele orava, ele jejuava e ele ajudava os pobres. E por que ele coloca a caridade como sinônimo de justiça? Porque para os judeus, praticar a caridade é uma questão de justiça. Então, o que diz o texto hebraico aqui, né? E a cultura judaica? Se você que é homem recebeu muito e há uma má distribuição dessas riquezas, a culpa não é de Deus, é dos homens que não a estão distribuindo de uma forma correta. Por isso que na tradução judaica, embora a gente tenha, né, nos estudos, alguns pontos de controvérsia, algumas coisas já superadas, mas foi o berço do cristianismo, né? Foi onde as primeiras águas da mensagem de Deus chegou até nós. Então os judeus são os que cumprem realmente a cultura, eles são caridosos no sentido de equiparar essas riquezas. O versículo 2 em grego: quando, pois, deres esmola, aí vocês vão ver uma diferença no hebraico. Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O texto em hebraico nos diz: por isso, quando fizeres tua caridade e não esmola, não soarás o chofar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Amém, eu vos digo, eis que eles receberam a sua recompensa. E aqui, gente, o chofar, né, para vocês entenderem o que é um instrumento de sopro. Ele era feito com o chifre do carneiro. E ele era utilizado num festejo chamado Rosh Hashanah, que dá início ao novo ano judaico, e em outras festas. Então era um momento de grande importância. Então nenhum homem que praticasse a caridade deveria querer ver soar o chofar, né? E aqui nos adverte o companheiro Celestino, né? Não necessitamos
estamos neste momento sublime desse tipo de exibição, porque sempre a caridade é entre nós e Deus. Tem um terceiro envolvido que é quem recebe, mas a caridade e o que está sendo feito é observado, é realçado para nós diante daquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus está em todos os lugares, a começar dentro de nós. A gente não precisa mesmo ser caridoso buscando uma forma de exibição. E o terceiro e quarto capítulos, em grego. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí nós vamos para o hebraico. E tu, na realização da tua caridade, que não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que tua caridade seja feita em segredo, e teu pai vendo em segredo te recompensará. E aqui o Celestino coloca, né, um costume grego, um costume judeu que existe, de quando eles vão promover a caridade a alguém, existem situações que eles colocam os donativos numa mochila nas costas, para que aquele que é realmente necessitado, ele pode fazer uso, para quê? Para não humilhar a pessoa que recebe a caridade. Então isso daí é um aprendizado, né, da cultura judaica, que pode mesmo lançar a mão a isso, que tem um capítulo inteiro no Evangelho, né? Que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Nem a gente precisa promover o orgulho pensando que aquele ato tem que realçar a figura de quem está recebendo. Então eu achei interessante comentar isso aqui com vocês, porque é no anonimato, né, que as coisas grandes elas acontecem. Até aqui nós estamos falando de uma caridade material. Então vamos pensar um pouco na caridade moral, né? Porque é essa a forma como Kardec nos faz pensar sobre a questão da caridade. E a caridade moral, ela vai trazer menção para nós aqui, ao nosso convívio com aqueles que estão perto de nós. E talvez essa seja a caridade mais difícil que a gente tenha que enfrentar, principalmente nas disposições familiares, né? Como no texto evangélico, eu acho que ela é uma irmã de caridade que chama Rosita, não me lembro, ela fala a seguinte palavra: que a caridade material nós temos que suportar a presença de quem está ao nosso lado. E nós paramos para pensar, isso é em vão? Estamos com essas pessoas em vão? Inúmeras e inúmeras encarnações, porque as disposições familiares muitas vezes se repetem, até que o aprendizado ocorra. E a pensar na recíproca. Se eu preciso suportar a dificuldade que me é conviver com alguém, imagine o próximo precisar me suportar. Né? Porque ninguém tem asa nas costas aqui, tá batendo, né, a asinha lindamente. Nós temos dificuldades milenares, nós temos ainda muita coisa difícil arraigada. E a caridade moral faz com que nós tenhamos que pensar assim, muito seriamente, em como que essa convivência ela vai acontecendo. Pensa aí no seu trabalho, pensa aí na sua convivência cotidiana, que pode ser um pai, uma mãe, um filho, a tua esposa, pode ser tua sogra, que o povo gosta de brincar com a sogra demais, mas ela é instrumento de modificação íntima. E pense, né, no mandamento do Cristo. Ele é arguído pelos fariseus, o que ele disse, né, quando ele foi arguído? Qual o maior mandamento?
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E no que diz respeito à caridade para com nós mesmos? Hoje no estudo ainda falávamos, vai ser oportuna a fala do estudo aqui. Por quê? Porque a gente se excede no trabalho. A gente se excede na falta de sono com coisas muito simples e corriqueiras. Quem aqui está sem nada para fazer e passa 2 horas no celular tranquilo? Na hora de dormir, numa hora que o sono vem, você está brigando com o sono, mas deixa de ser caridoso para com você mesmo. Quantas vezes coloca horas superiores de trabalho? Ó, um exemplo simples. A gente nem toma água direito se bobear. A gente sabe que exercício físico é bom para a saúde e não faz. A gente sabe que precisa orar e não ora. E é o Cristo que nos ensina sobre a oração. Quanto é importante esse momento de ligação com Deus. O quanto isso nos aproxima. E a gente prefere expor, grandemente o nosso instrumento físico, o instrumento que o nosso espírito tem para crescer e evoluir, com coisas banais, com brigas, com excesso, sentindo raiva toda hora. Então olha a questão da caridade também, moral, de não sermos tão julgadores para com nós mesmos e com o próximo. E aqui eu queria trazer para vocês, nesses meus estudos, eu me deparei com uma pesquisa, que a ciência também está muito interessada, já tem um tempo, com essa questão da caridade. Nós temos um brasileiro que fez uma pesquisa muito importante, interessante na área da caridade. Ele se chama Jorge Moll, ele é um neurocientista, que reside nos Estados Unidos, mas atualmente está emprestado no Brasil, e ele fez uma experiência querendo mostrar para nós que a caridade faz bem de verdade, não é só o que a gente acha, não é só o ditado comum, não. Então ele experimentou e através de registros de imagem, de ressonância magnética, ele mostra as áreas cerebrais dentro das situações em que as pessoas poderiam doar ou não. Então ele fez o seguinte experimento. Ele pegou um grupo de pessoas pequeno, deu $128 para cada uma e disse que elas tinham uma decisão a tomar. Ou elas ficavam com aquele dinheiro para si, ou elas dariam o dinheiro para alguém. Era livre. Então, mais ou menos 50% das pessoas aceitaram doar. O resto não. E essas doações variavam de $20 até $80. E no momento que a pessoa recebia, ela era avaliada e viu, tanto na situação de doar e de não doar, que o sistema de recompensa cerebral ele era ativado no cérebro. Isso significa, trocando em miúdos, que trazia prazer para a pessoa. Ganhar e doar. Porém, doar ainda tinha um outro local cerebral ligado à área do pertencimento, uma área de afiliação, a área que a gente tem destinada à família. Essa área também acendia só para quem doava. Isso significa o quê? Que nós temos ancestralidade para sermos cooperadores. A gente tem genética para isso, a gente tem estrutura cerebral que reconhece que fazer o bem faz bem. Naturalmente vocês vão entender que nem todos vão praticar, mas é uma questão literal que fazer o bem faz bem, não só a quem recebe, mas principalmente a quem dá. E existem essas pesquisas desse neurocientista, elas foram avançando e ele fez diferenciações, inclusive, com quem doava sem querer nada em troca e com quem doava que aparentemente vai ter um retorno.
Então, por exemplo, se a gente comparasse a filantropia, que através dela você pode até requerer algo, e quem doa nos esforços com os quais pratica. E as pessoas que doam desinteressadamente, o que elas fazem? Elas acendem essa área aqui do cérebro. Além de sentirem prazer, elas acendem essa área. E sabe quem disse isso para nós há quase 100 anos atrás? André Luiz. Na obra dele, No Mundo Maior, ele tem um capítulo lá que ele já falava isso, analisando, né, o cérebro junto com o Calderal, que era o chefe da expedição e dos ensinos. Ele já mostrava que essa área era uma área importante ligada ao nosso crescimento espiritual e moral. Isso há quase 100 anos atrás. E a ciência hoje, né, ela confirma esses dados para nós. Né? A mesma área cerebral que é sempre estimulada pela oração, córtex pré-frontal, do mesmo jeito, estimula as questões espirituais. Então, para quem tem dúvida se vale a pena ser bom ou não, vocês vão escutar ou André Luiz, ou muito antes disso, né, na cultura milenar que nós estamos inseridos, o nosso amado Mestre Jesus. E falando em cooperação, né, o GEP essa semana colocou uma postagem muito bacana, que eu vou ler para vocês aqui na sexta-feira, nas nossas redes sociais, né, que o Marcel toma conta. Uma mensagem do Leon Denis, que é uma mensagem que vai caber muito aqui para nós. Sede unidos, porque sois irmãos, irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade. Trabalhar em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros do saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades, né? Isso aqui está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, é em cooperação que nós vamos crescendo, é ajudando uns aos outros que nós vamos crescendo, é na oportunidade de evangelizar que nós temos, que nós vamos crescendo, que nós vamos aprofundando, que nós vamos galgando pequenos degraus, né? Pensando na nossa evolução histórica aí, saímos de todos os estágios da matéria até chegarmos aqui, já na fase nominal, mas ainda com ensinamentos a agregar a nossa história. E aí, já caminhando, né, quase para o final, vou trazer uma mensagem, né, do Tiago, escrito no seu capítulo 2, versículo 17, que também é uma mensagem por nós muito conhecida. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E finalizando, não podia deixar de citar o Emmanuel, né, no capítulo 162 do livro Vinha de Luz. O bem que praticares em algum lugar será o seu advogado por toda parte. Que Jesus possa nos abençoar com a sua mensagem sempre tão oportuna e sempre tão atual, que Ele possa continuar sendo esse exemplo para nós, de luz, de caridade e de amor. Que Jesus nos abençoe a todos.